Então, a minha primeira publicação foi um livro de contos. Não foi o primeiro gênero que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever poemas, mas foi a minha primeira publicação. O conto, ele é um texto que está relacionado ao gênero narrativo, então ele vai ter aquela estrutura ali do gênero narrativo. Terão narradores, personagens, um espaço da narrativa, ou ao menos é o que se espera. Eu, na minha produção, eu penso o gênero de modo mais fluido, então eu penso o gênero narrativo em diálogo com o gênero lírico, em diálogo com o gênero dramático, então eu não escrevo assim, fechada, só pensando o gênero narrativo, o conto, dentro do modelo conto, seguindo essa estrutura. Vou dar um exemplo aqui de um conto nesse livro, A Garota do Outdoor. E começa assim. Quando Rosalina partiu, Belisário colocou a cadeira debaixo da árvore. Tinha pouco mais de 30 anos. Sua expressão era de boa e impassível. Sabia que Rosalina voltaria. Sabia que os ventos de maio ou as tempestades de areia de agosto atrariam de volta. Todas as manifestações da natureza, sol, chuva, praga, nada o afeta. Ele fica lá esperando Rosalina voltar. Bem, se Rosalina vai voltar ou não, vocês vão ter que ler o conto, porque eu também não vou entregar a história, até porque falei que o conto tem que ficar em aberto. Quando eu comecei a escrever esse livro, o Contos Ordinários, eu pensei o projeto do livro. Eu comecei a escrever a partir de um conto. Primeiro eu escrevi esse conto e desse conto eu pensei que eu queria fazer uma sequência de contos que se relacionassem com essa história. E aí, então, eu pensei quais diálogos ou sobre qual mulher eu queria escrever. Então, eu convivi muito com minha avó e com as amigas de minha avó. Então, eu convivi muito com mulheres a partir dessa faixa etária de 65, 67 anos e até 90 e poucos anos. Sempre foi um lugar de muito conforto para mim, ainda, dialogar com essa faixa etária de mulheres. E quando eu saio dessa região da zona rural e vou para a universidade, o que eu percebo é que muito daquelas teorias que eu estava lendo ali sobre feminismo, eu já tinha... aquelas mulheres falam disso também, dialogam sobre lugares de liberdade. Quais lugares elas querem ou elas podem alcançar, mesmo numa estrutura de uma sociedade machista. E aí eu penso, qual é a história que mulheres como a minha avó, uma mulher negra, professora, que se deslocou de trem em várias cidades no Vale do Rio de Cristal na década de 50, tem para falar sobre o feminismo. Então eu quis conversar com essas mulheres. Isso não quer dizer que o que eu estou fazendo é dar voz à voz dessas mulheres, que quem fala sobre a vida são elas e que seguem falando. Minha avó está viva e segue falando, as amigas delas também podem falar. Mas o que eu me propus a fazer é pensar qual diálogo eu posso estabelecer como escritora atenta ao meu tempo. E essas mulheres estão vivas, então elas estão também produzindo intelectualidade no tempo delas. Como elas podem me influenciar? Do mesmo jeito que um livro de literatura pode influenciar uma escritora, uma pessoa viva também pode influenciar uma escritora a escrever. Então, meus avós, na relação que eles estabeleceram ali com a leitura, com a escrita, com a produção daqueles papéis, aquilo tudo me influenciou muito a escrever. Você sempre vai contar uma história, né? Só que o conto tem uma característica especial em relação aos outros gêneros literários. Ele é uma história curta. Tá? Eu sempre digo que o conto é como uma navegação de cabotagem. Você pegasse um barquinho aqui e sair até a ilha de Itaparica. O romance já requer um fôlego maior. Seria uma viagem transatlântica. Você sai daqui para Portugal, fazer o caminho inverso do descobrimento ou para qualquer outro lugar do mundo. Tá? Eu acho, do gênero literário, o mais livre de todos. O mais livre porque você pode deixar ele em aberto e ele deve ser deixado em aberto também. No conto você não precisa concluir a história, como no romance. Aqui tem começo e tem um desfecho, tem o clímax. O conto não, o conto é como uma janela aberta. Você pode terminar o conto e deixar a janela aberta para que o leitor imagine como que seja. Bem, como eu comecei a escrever, por que eu comecei a escrever primeiro? A primeira condição é ler. Né? Quem lê, e lê muito bem, eu sempre digo, vai escrever bem. Vai
condição de escrever bem é ler. É ler bem. Por quê? O hábito da leitura está todo um repertório, está todo um arcabouço de palavras, de imaginação, de enredo. O título do conto é A Impressão de Mira. Zulmira casou aos 27 anos. Casou preocupada. Achava que não iria mais casar, mas casou. Que alívio aquele dia. Não sabia por que tinha medo de não casar. Não sabia o que era o casamento. Não sabia o que era a sua vida. Zulmira não sabia de nada. Via que ali, pelos arredores da casa que morava, tinham mulheres assim. Mulheres que ocupavam a casa de outras famílias. Mulheres sem casa. Mira sabia que queria uma casa, porque até ali não lembrava de ter tido casa. Mãe morta cedo, Mira perdeu a casa. 1 ano de casamento, o primeiro filho. Já deu, pensou Mira. Não quero mais ter filhos. Vieram os 5. Veio a fome, veio o vício, marido bêbado, Mira mãe, sem querer 6. Mira aguentou tudo. Marido bebeu, filho bebeu muita água, água estragada por peixes doentes. Fim de um filho. Bom, o conto segue. E só li um trecho desse conto. Então, assim eu fui fazendo a construção desse livro. E aí, como eu decidi colocar no começo do livro esse diálogo com a poesia, eu quis colocar no título o nome conto, porque eu queria que as pessoas, mesmo que ficassem em dúvidas qual era o gênero, mas que elas estivessem em um lugar ali de orientação mais direta. E aí, então, o título do livro é Contos Ordinários de Melancolia. E são contos ordinários porque essa situação da mulher ordinária no sentido de que se repete ordinariamente todos os dias, situações de violência. O conto também vai falar de abuso sexual infantil, vai falar de diversas situações que são muito terríveis assim e que infelizmente se repetem ordinariamente ou cotidianamente. Tem uma outra coisa também para falar desse livro, é que essa é a primeira publicação que eu faço com a assinatura que eu criei, que se chama Ruth do Caso. Então, eu não escrevo quando eu escrevo textos que são do gênero narrativo, eu escrevo com essa assinatura que se chama Ruth do Caso, que é um tipo de assinatura estética ou de assinatura poética que eu utilizo para assinar esses textos que vão tratar de temas assim, que discutem questões relacionadas ao feminismo, discutem questões relacionadas ao racismo na sociedade brasileira, então que vão falar de situações estruturais da sociedade que causam situações ordinárias nos dois sentidos. Então, quando eu pensei em criar um nome de uma autora, eu pensei em me conectar a essa tradição ou ao me desconectar dessa tradição de nomeação sempre a partir de um lugar do patriarcado ou dessa herança marcadamente masculina e machista. Tive que trabalhar para ajudar a mãe. Meu irmão mais velho embarcou na Maria e não deu mais notícias. Minha irmã se casou muito cedo com um sujeito de poucas palavras e poucos recursos. Por isso eu tive que largar os estudos. A professora ficou chateada. Que pena. Eu tinha futuro, fazia bem as 4 operações e, coisa rara na minha idade, gostava de ler. Mãe costurava, vendia amendoim, eu vendia amendoim, pipoca, doce nos ônibus, engraxava sapato, carregava compras nos supermercados, fazia pequenos favores, vendia jornal, churrasquinho de gato na Fonte Nova, queijo coalho e bronzeadores na praia, milho assado e cozido. Só não pedi esmola porque pai ensinara que não se deve pedir nada a ninguém se temos braços e pernas para o trabalho. Chegava em casa exausto, mas me sentia recompensado com um sorriso encabulado de mãe, como a dizer: desculpa, filho. Não me queixava de nada, para que mãe não ficasse mais triste. Ela sentia muito a morte de pai. Deixara de vestir roupas alegres e até de colocar batom. Se quer voltar a cantar, os sonhos mais lindos sonhei. Desbotara por dentro, acho que só vivia por minha causa. Vendi toda sorte de cacarecos até que encontrei um emprego numa churrascaria da Orla.
Lavava o carro do dono com cuidado de quem ajuda a polir um objeto de cristal. Lá veio até o dia em que o dono me chamou para trabalhar lá dentro. Todo mundo, independente da idade, menino, velho, tem sempre uma história para contar. Todo mundo tem uma história de vida. Uma história que aconteceu com o avô, uma história que aconteceu com o amiguinho, uma história que aconteceu com outra pessoa, uma história que aconteceu com si próprio. Então, é aí que começa a literatura. Você tem uma história para contar. Aí você vai contar essa história. Quando você não tem a própria história para contar, você vai imaginar como seria a história. Então não tem muita dificuldade, não. O primeiro passo é a vontade de contar a história. O segundo passo, aí é o mais difícil, é saber como contar a história. Isso vem com a experiência de vida, você vai escrevendo. Primeiro, você vai imitando o estilo, não tem outra coisa, dos autores que você mais gosta. Você não precisa nem saber ler e saber escrever para contar a história. A narração está bem anterior a toda escrita, né? A narração é você se juntar numa fogueira, por exemplo, de São João e começar a contar a história. Né? Então, você já tem uma história, mesmo sem ser escrita. Eu acho que é o próprio Cortázar que diz que o conto é como uma luta de boxe. Você tem que nocautear logo, derrubar logo o adversário. O que é o adversário? A história, porque a história é curta, né? Eu diria que o romance então já seria uma coisa mais épica, uma guerra de Troia que ia durar muito tempo, 10 anos. Então, é essa história. O conto é, basicamente, curto, né? Não deve ter, você não pode deixar pontos soltos, muitas amarras, porque ele tem que ter uma coesão para ser curto mesmo. O romance, como o romance já é mais longo, você pode até perder um pouco do tom, do ritmo da história, o fôlego, que você recupera depois. Você tem tempo de recuperar. O conto não. O conto exige uma coerência, o conto exige um ritmo do começo ao fim. Tá? Então, tipo assim, você manter a pegada da primeira à última frase. Quase desamparo, Dita senta no trem e deixa o corpo. A entrada da estação de trem da Cidade Baixa é a primeira marca do processo. Teto alto, chão amplo, bancos pelo meio do mundo. Catraca, 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 moedas, rampa, 2 vagas de entrar, fim da tecnologia. O corpo que acha vaga e se senta no batente alto já é quase muita gente. Dita, aí é essa que seu braço roça, é essa que teu olhar imediato encontra. Todos os corpos de pé, ninguém vê o trem, mas todos os corpos obedecem a cada um mesmo um. De pé, um corpo inteiro à beira a vaga do trem. O trem encosta, abre-te sésamo, todo o corpo empurra, entra, senta, fica de pé. Esse corpo todo tem uma cor só, a cor Dita. Dita ainda achou uma cadeira vaga no trem. Senta, olha os arredores, endurece esse corpo dela e agora é trem. Ali, Dita é corpo de máquina. Esse livro ele foi publicado agora, mas ele tem uma história bem longa. Eu comecei a fazer a pesquisa para escrever esse livro em 2012. E se é que a gente pode dizer que existe um ponto de inspiração para a literatura, eu comecei a pensar esse livro um dia, estava assistindo TV, e aí no programa de TV, que era um programa desses de meio-dia, um programa policial, tinha uma mulher sendo entrevistada ali numa cena de prisão por tráfico de drogas. E aquela entrevista estava muito voltada para a ideia de chacota daquela mulher, ou do que ela pudesse ser. E aí, na entrevista, ela inverte essa situação. O entrevistador pergunta a ela assim: você não tem vergonha de estar sendo presa com drogas? E aí ela diz assim: esse é o meu trabalho, como o seu me fazer essa pergunta. Você tem vergonha de me fazer essa pergunta? E aí a entrevista segue de um jeito assim muito contundente, ela se posicionando de modo muito afirmativo. E em determinado momento, a pessoa que está fazendo a entrevista com ela diz assim: mas você é o quê? E aí ela responde: eu sou escritora. E ali naquele momento isso me comoveu muito, porque até então, em 2012, eu era escritora que seguia escrevendo em diários escondida, nunca tinha
tido coragem de dizer para ninguém que escrevia, e naquele momento eu tive uma identificação muito forte com aquela mulher. Ela estava numa situação de vexamento público e ela ali afirmou: eu sou escritora. E aí, mais uma vez, isso se conectou com a minha própria história, que é essa ideia de que a sociedade ou quem é responsável por definir o que é ou não literatura separa muito os corpos. Diz assim, uma mulher rural não pode ser uma teórica de tal coisa. Enfim, uma mulher do tráfico não pode ser poeta. Esse livro eu assino como o do gênero narrativo também, mas o texto é um pouco maior do que o conto, então que é identificado como uma novela. A gente pode pensar que é uma novela que seria um gênero narrativo maior que o conto, mas ainda não é um romance. Então, essa novela vai contar a história de uma mulher que se chama Dita, que trabalha no tráfico de drogas e que sonha em ser nomeada poeta. Porque eu não quero esconder o meu lugar de escritora. Eu sou Luciane e escrevo, mas um dos mecanismos ou uma das ferramentas de escrita que eu utilizo é escrever com outro nome, assinando um nome que não necessariamente é o meu. Então eu escrevo criando esses outros nomes, fazendo referência tanto a histórias de muitas mulheres, porque eu acho que o escrever literatura é o estar atenta a vozes de pessoas de nossa sociedade, de pessoas que ocupam, às vezes, um lugar que a sociedade nem sempre olha, ou principalmente isso que é esse ambiente mais das letras, que é lido como um ambiente mais clássico, né, que se pensa que a pessoa que escreve literatura, ela tem que estar ali fechada numa sala, num determinado lugar. E, na verdade, eu acho que uma pessoa que escreve literatura, no momento da escrita, claro, ela tem que estar ali no papel, no computador, mas é uma pessoa que tem que estar atenta ao mundo, tem que estar andando na rua, tem que pensar a vida e tendo contato com a vida. A linguagem não é um adorno, não é um brinco, não é um atavio que você se enfeita. Você tem que tirar esses atavios para se comunicar, para ser mais direto. Tirar todos os brincos, todos os atavios, o batom da linguagem, né? Para que ela chegue diretamente. Porque tem gente que você pega um livro e você se afasta logo dele, que vem aquele beletrismo, aquela conversa meio, sei lá, bizarra, parnasiana. Não que eu não gosto de parnasiana, tem muita poesia boa no parnasianismo, né? Mas parece uma coisa datada. O difícil é escrever simples. A simplicidade é a coisa mais complexa na conquista de um autor. Escreva como você está falando. Escreva como eu estou falando aqui. Não se preocupe em botar uma linguagem rebuscada. Não, isso vai afastar muito. Fala da maneira que você pensa, seja direto o que você está dizendo. Porque a simplicidade é uma conquista. E a conquista dos bons autores é simples. Mas você deixa aí para orador, né, para palestrante, aí eles gostam de enfeitar a linguagem. A gente quer ser objetivo, direto e falar diretamente ao leitor aquilo que a gente quer escrever. A escrita e a leitura sempre esteve no meu ambiente. Foi a universidade que me disse que essas coisas são separadas. A universidade me disse que as pessoas que estão na zona rural não podem ler, que a pessoa que trabalha na lavoura não tem acesso à leitura, à escrita. E aí, quando eu estou na universidade e a universidade me diz isso, e eu lembro dessa minha história, eu vejo que não é bem assim.